6. Agora nós vamos falar sobre a fórmula do termo geral da PG, né? Já falei um pouquinho sobre a parte introdutória da progressão geométrica e agora eu vou falar um pouquinho da fórmula do termo geral, que é a fórmula que a gente vai utilizar para aplicar em alguns exercícios, né? E como chegar nessa fórmula? Bom, vamos trabalhar aqui uma sequência. Eu vou considerar aqui uma sequência genérica, né? Ó, o A1, termo A2, o A3, A4, A5 e o A6 são os 6 primeiros termos de uma progressão geométrica qualquer. A gente sabe que a partir do segundo termo, é só você pegar o primeiro aqui, para alcançar o segundo, basta você multiplicar por uma razão Q. E esse vai ser o nosso ponto de partida para chegar na fórmula, né? Bom, o segundo termo, então, o segundo termo de uma PG é igual o primeiro termo vezes uma razão, Q, certo? Agora, do segundo termo para o terceiro termo aqui, então, para eu descobrir o terceiro termo, eu tenho que pegar o mesmo primeiro termo que eu tinha e multiplicar mais uma vez aqui, ó. Então, olha só, do primeiro para o terceiro termo, você multiplicou por Q duas vezes, né? Então, eu vou colocar Q vezes Q. Nesse caso aqui, ó, multiplicou por Q duas vezes. E isso aqui pode ser simplificado assim, ó. A gente pode deixar, então, o A3 é igual o A1 vezes, aqui é Q vezes Q, então 1 mais 1, 2, Q ao quadrado. E aí vamos para o A4. Então, aqui mais uma vez, ó, para ir para o A4, multiplica mais uma vez por Q, aqui. Então, fica o A4 é igual o primeiro termo vezes uma razão, duas razões, três razões para chegar até no A4, ó. Do A1 até o A4, ó, uma razão, duas, três. Então, Q vezes Q vezes Q. Se você somar aqui 1 mais 1, vai dar 3. Então, resumindo, o A4 é igual o A1 vezes o Q 3, certo? Daqui, para não ficar muito longo, já dá para fazer uma associação. Olha só, quando eu estou no segundo termo, o expoente aqui é 1. Quando você está no terceiro termo, o expoente é 2. Quando você está no quarto termo, o expoente é 3. Então, se a gente relacionar a posição do termo com o expoente que está aqui, então eu posso chegar aqui, ó, dizer que um termo AN é igual ao primeiro termo vezes a razão. E aqui, sempre a relação da posição com expoente é uma unidade a menos. Então, aqui n menos 1. Então, esse aqui é a fórmula do termo geral. Ó. A fórmula do termo geral de uma PG. E é essa formulinha aqui que nós vamos aplicar nos exercícios aqui. Vamos fazer um exemplo. Olha só. Calcule o sexto termo da PG. Então, tem uma PG aqui com 3 termos, né? Se você descobrir a razão, dá até para você fazer isso na raça aqui, mas a ideia nesse momento aqui é trabalhar a fórmula, tá? Então, a fórmula ela é assim, ó. O AN, que é considerado o último termo, né? É igual ao primeiro termo vezes o Q elevado a n menos 1. Aí você pega esses termos, como você fazia lá na PA, quem é o AN, quem é o A1, quem é o Q, aliás, vamos o N primeiro, e quem é o Q. Então, ó, calcule o sexto termo. Então, aqui, o AN, o último termo, vai ser o A6, o sexto termo. O A1 é o primeiro termo, e a gente tem, que é 3. O N é a quantidade de termos da sequência. A gente tem os 3 primeiros e ele pediu para calcular o sexto. Então, nós estamos falando de uma sequência de 6 termos. E o que é a razão? É só você pegar um termo qualquer e dividir pelo anterior. Divisão, tá? Então, por exemplo, 12 dividido por 6, eu vou até fazer a conta aqui, ó. 12 dividido por 6, então nesse caso aqui a razão é 2, certo? Então, vou colocar aqui, ó, o Q
é igual a 2. E aí eu vou substituir esses termos na fórmula. Então, o A6, ó, o A6 é igual o A1, que é 3, está lá, está aqui, vezes o Q, não vai caber aqui, vamos ver se eu consigo diminuir isso aqui, igual ao Q. Vou colocar um pouquinho mais para frente, então, gente, porque aqui não dá, mais embaixo. Então, o A6 é igual ao primeiro termo, que é o 3, vezes o Q, que o Q a gente achou que é o 2, ó. Então, aqui é 2 elevado ao n-1. O n-1 é 6 menos 1. Então, de novo, ó, o A1 eu troquei por 3. O Q, que é a razão, troquei por 2. E o n lá, ó, tinha aqui o n era 6, então 6 menos 1. Aqui tem que respeitar a ordem de resolução, tá? Primeiro tem que resolver o expoente lá, então fica 3 vezes 2. 6 menos 1, 6 menos 1 é 5. Então, ficou 3 vezes 2 elevado a 5. O A elevado a 6 é igual a 3 vezes 2 elevado a 5 é uma potência. 2 elevado a 5, se você fizer o 2 vezes 2 vezes 2, vai dar 32, tá? O 2 elevado a 5 é 32. Então, troca aqui por 32. Agora ficou 3 vezes 32. Então, o A6 é igual, então, 3 vezes 32. 3 vezes 2 é 6, 3 vezes 3 é 9. Então, o sexto termo é 96. Certo? Então, exemplo 1 aqui feito. Vamos ao exemplo 2. Bom, determine o primeiro termo. Está pedindo o A1 aqui, tá? Ó. Determine o primeiro termo de uma PG em que o sexto termo é 160 e a razão é 2. Ótimo. Então, vamos colocar a fórmula aqui. A fórmula diz que o AN é igual a 1 vezes Q elevado a n menos 1. Vamos lá. Determine o primeiro termo. Então, ele não sabe o primeiro. Ó. O A1 a gente não sabe. Interrogação. Agora, o AN. O AN é o último termo. Então, é o A6, né? Ó. Então, no lugar do AN, a gente usa A6. E a gente já sabe o valor que é 160. Certo? O último termo. Então, beleza. O A1 não temos. E o Q? Já falou lá no enunciado que o Q vale 2. E o N dá para deduzir também, né? Porque se ele está falando que o último termo, o A6, é 160, então o N é 6. E vamos fazer as substituições, gente. Ó. O AN é 160, então aqui vem 160. 160 é igual o primeiro termo que nós não sabemos, o A1, vezes o Q, que é 2, e lá o N menos 1. O N é 6 aqui, ó. 6 menos 1, dá para fazer direto, tá vendo? N menos 1, se é 6, mas vamos montar aqui, ó. 6 menos 1, tá? Que inclusive já dá para saber o valor aqui, ó. Aqui fica assim, ó. 160 é igual a 1 vezes 6 menos 1. 6 menos 1 é 5, então fica 2 elevado a 5, e já sabemos que 2 elevado a 5 vale 32, porque isso aconteceu na conta anterior. Então fica 160 é igual a 1 vezes 32. Esse 32, ele está multiplicando, eu levo para o outro lado dividindo. Então ficaria mais ou menos assim, ó. Vou isolar o A1, então fica 160 dividido por 32 é igual o A1, certo? Divisão direta, vamos ver se dá para fazer uma divisão direta aqui. Eu vou colocar o A1 na frente, ó. O A1 é igual a 160 dividido por 32. Certo? Então, que número vezes o 32 chega mais próximo de 160, né? Bom, 5 vai dar... Vou tentar um 8 logo aqui, ó. 8 vezes 32. Acho que é muito, mas 8 vezes 2 é 16.
24 com 1, 25. Foi muito. Então, tentar um número menor aqui. Que é o seguinte. Então, pois bem. 8 foi muito, a gente vai... Vamos tentar 5, então. Já que 8 foi muito. 5 vezes 32. 5 vezes 2 é 10. Para cá. 5 vezes 3 é... 5 vezes 3 é 15. 15 mais 1, 16, 160. Então, 5 direto. Ó. 5 vezes 32, 160, resta 0. Então, o primeiro termo, ó, 160 dividido por 32, é 5. Então, esse é o primeiro termo. O A1, então, é igual a 5, certo? Bom, bora fazer aqui mais um exemplo. Um último exemplo aqui. Aqui é o seguinte, ó, numa PG temos que o quinto termo é 64 e o primeiro termo é 4. Já tem o último termo, né, o A5 é o último, e o primeiro termo. Determine a razão agora. Beleza, vamos jogar a fórmula. O AN é igual a A1, que multiplica o Q vezes, aliás, elevado a N menos 1. Pois bem, o AN, que é o último termo, é o quinto termo, é o A5, que tem valor, que é 64. O A1, que é o primeiro termo, ele vale 4. O N é o número de termos, dá para saber que é 5, né? Porque uma sequência de 5 termos ali. E faltou o que aqui? Faltou o que? Exatamente o que a gente precisa descobrir. Vamos fazer as substituições. Ó. O AN é 64, então 64 é igual, o primeiro termo é 4, multiplicado pelo Q, que não tem, mantenha a letra Q. O N vale 5, ó. Aqui no lugar do N é 5. 5 menos 1 é 4, vou fazer direto, ó. 4. O que dá para fazer aqui, ó? Esse 4 está multiplicando, ele já pode vir para cá assim, ó. 64 dividido por 4 é igual a Q elevado a 4, certo? Aí vamos só subir um pouco mais aqui essa conta. E aí ficou assim, ó, 64 dividido por 4, certo? Então, 64 dividido por 4, que é 16, né? Que é igual a Q elevado a 4. Eu vou trocar de posição aqui. Eu vou deixar assim, ó, para ficar mais fácil de compreender. Vou deixar aqui, ó, Q elevado a 4 é igual a 16. Sempre que isso acontecer, você manda esse expoente 4 com a operação inversa para o outro lado. E o inverso de potência é raiz. Então, fica assim, ó. O Q é igual a mais ou menos a raiz quarta de 16. Certo? Ou seja, o Q é mais ou menos a raiz quarta de 16 é 2. Ah, mas por que a raiz quarta de 16 é 2? Gente, raiz quarta, 1, 2, 3, 4. É um número que multiplicado 4 vezes dê 16. Então, é 2, ó. 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é 16. Raiz quarta tem esse significado aqui. Então, é isso aí, ó. Razão é mais ou menos 2. Significa que a razão ela pode ser o 2 positivo, né? O que pode ser o 2 positivo, ou o que pode ser o 2 negativo. Tanto faz. Beleza? Então é isso aí. Bons estudos para vocês aí. Bora exercitar esse conteúdo, hein? Até mais.